vamos continuar na linha do tempo, então. Aí, 2 mandatos, o segundo mandato seu, qual é a diferença do primeiro? A Ah, reeleição. é o seguinte, meu caro. Primeiro, Ah, você sai bem, o primeiro foi um bom mandato porque a gente arrumou o país, isso. E o segundo, tá? qual é o teu E o desafio? segundo porque a gente conseguiu fazer as coisas acontecer. Ah, no primeiro não deu No tempo, primeiro nós plantamos, tá? no segundo nós colhemos, tá? Porque eu via debates, o Brizola, o debate era diferente antigamente, né? Existia um respeito, apesar das ideias diferentes. Era uma coisa mais séria. É, Era uma coisa mais séria. Por isso que eu estou te dizendo, a política vem apodrecendo ano ano a a ano. ano. A quantidade de mentiras, a utilização da internet como uma fábrica de mentir, É, uma fábrica de contar inverdade, uma fábrica de denegrir as imagens dos outros. Aliás, não pode falar a palavra denegrir, mas de criar imagem negativa é. contra as pessoas é muito grande. Porque depois para você desmentir é muito mais Ou seja, difícil. porque tem muita gente que seguia por algoritmos agora, É. sabe? Então, Mas o que que muda a tua vida, então, com essa derrota? O que passa na tua cabeça de vou me preparar mais? vamos preparar mais. Aí eu tomei a ideia mais inteligente da minha vida. Resolvi fazer caravana da cidadania. Naquela campanha eu descobri que nenhum candidato conhece o Brasil. Pra Porque valer. você sai de onde você mora, pega um avião, desce na capital, faz um comício, volta para o avião, vai para outra capital, ou seja, você não conhece nem as pessoas que estão no palanque. É. Aí eu resolvi que um dia eu ia governar o Brasil. Eu queria conhecer as entranhas do país. Eu queria fazer uma ressonância magnética do país. Ressonância magnética, boa. Sabe? Eu queria conhecer o Brasil por dentro. Andei 92 mil quilômetros de carro, de trem, de ônibus e de barco. Conversando. Sabe? Parando em muita cidade, parando em comunidade, conversando, ouvindo as pessoas e aprendendo. Sabe? Andava eu, o meu querido e saudoso amigo Aziz Abissaber, um dos grandes intelectuais, sabe, da questão ambiental nesse país. Andava com o Zé Graziano, ou seja, eu tinha uma turma preparada. A caravana da Amazônia, a gente foi 15 dias de barco, parando em comunidade. E cada vez que eu ia chegar numa comunidade, a gente parava o barco e tinha uma hora de aula. Alguém dava uma aula para a gente sobre o tipo de floresta que tinha, a água, o tipo de peixe que tinha. Sabe? Então, quando a gente chegava na comunidade, a gente era quase que professor da realidade daquela comunidade. Então eu aprendi muito sobre o Brasil. Muito, 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 muito. E aí vem a segunda eleição, já é com o Fernando Henrique? Aí veio com o Senna da Henrique Cardoso a segunda, em 94. E o que que você aprendeu dessa Não, que não derrota? aprendi, eu aprendi que ninguém ganha um jogo antes da hora. Porque em março de 94, eu tinha 40%, o Fernando Henrique Cardoso tinha 12%. Caramba, Mas acontece que o Plano Real foi um sucesso extraordinário. foi, eu Sabe? lembro. Ele estabilizou a inflação Era e estabilizou o hiperinflação. preço. E aí o Fernando Henrique Cardoso também eu era sozinho. Era só o PT e o PCdoB contra o mundo. E eu ainda tinha que falar mal do Real. Mas você era contra ou era a favor? Eu era contra. Porque tinha que ser ou porque Não, via problemas? porque eu achava que o Real não resolvia o problema. É, Porque tu fosse favorável para quem ser candidato. Eu tinha que defender o defender Fernando Henrique você, Cardoso. então vota nele, Então eu enfim. tinha que ser contra, porra. Entendi. Sabe? Aí, mas foi uma bela campanha. Mas aí eu saí de 17% que eu tive em 89 para 24 em 94. Já cresci. É. Aí, quando foi em 98, eu fui candidato. Cresci de 24% para 32%. E aí, em 2002, eu ganhei. E como foi essa eleição para você? Olha, Você ganha. É, é, você sabe é que, meio um círculo se fechando? É uma. você sabe que chegou um momento em que eu pensei em deixar de ser candidato, É senão, mesmo? Ah, não é para senão eu mim. sou o campeão da derrota. Lulinha perde, Entendi. né? Nunca gera o Lulinha ganha-ganha. Aí, E o pessoal insistindo. aí Mais uma. você veja uma coisa como é difícil. Eu, eu fazia discurso assim, nós fizemos pesquisa. Então, uma vez eu estava num palanque no Rio de Janeiro e eu fui falar sobre a reforma agrária. E eu falava tão bravo, eu falava reforma agrária ampla e radical sob o controle dos trabalhadores. Chegava a babar. Aí quando eu desço do palanque, uma senhora de cabelo branco fala assim para mim, Lula, eu gosto tanto de você,
Mas você me assusta quando você fala muito bravo. Ah, você tinha uma imagem muito Você me agressiva. assusta, você fala a mesma coisa, mas calmo. Aí, e Eu ia aí, falar a mesma coisa, mas calmo, e sem aí, babar. e aí nós fizemos uma pesquisa se o povo queria reforma agrária ampla e radical sobre o controle dos trabalhadores, ou ele queria reforma agrária tranquila e pacífica. E aí? 90% queria tranquila e pacífica. Então, E para mim mudar o discurso, foi daí que veio o para mim termo colocar dentro da minha boca a foi daí que palavra veio o Lulinha Paz e Amor, que o pessoal falou? para mim colocar na minha boca a palavra tranquila e pacífica não Não era, cabia. ficava estranho. Mas aí eu coloquei. Sabe? Então, E fez diferença. então essa, na verdade, essa eleição de 2002, você sabe, ô Vilera, quando você vai pôr em campanha sabendo que você vai ganhar, Ah, é? eu nunca tive medo Dúvida. daquela eleição. É mesmo? Eu tinha quase como se fosse uma ordem de Deus. É a tua vez, cara. Quando eu não ganhei no primeiro turno, todo mundo ficou nervoso. Com o segundo turno, eu falava: Calma. fique tranquilo que a gente vai ganhar. Não há como eu perder, essa eleição é minha. Sabe? E fomos para o debate com o Serra, muito respeitoso, um debate em alto nível, sabe? E eu ganhei as eleições, E como você encontra o país? sabe? E eu encontro o país numa situação difícil, mas muito melhor do que eu recebi do Bolsonaro. Muito É. melhor, Vamos falar dessa época, então, sabe? Muito comparar depois melhor, com como que sabe? estava o Brasil. Então, o Brasil estava com a inflação crescendo, o Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões de dólares no FMI. Você vê que o Malan não era respeitado no FMI, ninguém recebia o Malan. Falam que era uma To- dívida impagável. todo ano vinha dois membros do FMI no Brasil, sabe, fiscalizar as Fazer um contas monte de exigência. brasileiras, É, eu lembro. sabe? E quando eu cheguei lá, eu cheguei com um compromisso. Eu falei, eu vou acabar com esse negócio, com o FMI. Como? Sabe? Chamei o FMI e falei o seguinte: olha, eu sou filho de uma mulher analfabeta que me ensinou que a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. E eu vou pagar vocês porque eu não quero ficar devendo para vocês. E o cara, não, Lula, não precisa, não precisa. Então eu falei, nós vamos pagar. O que aconteceu em 2005? Eu paguei o FMI 30 bilhões. Em 2008, emprestei 15 bilhões para eles e fiz uma reserva de 270 bilhões, que hoje está 370 bilhões. Te chateia quando o pessoal fala que você teve sorte porque Eu surfou nas acho commodities maravilhoso. e tal. E... Eu, se for contratar um jogador, um goleiro, eu vou perguntar: esse cara tem sorte ou não? Se ele for Se não azarado, tiver sorte, deixa para o a adversário. sorte faz parte. É O isso? problema é o seguinte, cara, sabe? Tudo que eu faço, o Pedro Lula tem sorte. Se ouve isso Só sempre. pra você saber uma coisa, Vilela, pra você saber uma coisa. Você sabe que eu saí da presidência em 2010. Certo. O país estava crescendo 7,5% ao ano. 7,5% ao ano. Depois que eu deixei a presidência, Foi para quanto? o partido, em 2011, caiu para 3, já com a companheira Dilma. Em 2012, caiu para 2. Em 2013, caiu para 1. Caramba. Ou seja, ele só voltou a crescer acima de 3% quando eu votei em 2003, Sorte. em 2023. Então o Brasil precisa de alguém que tenha sorte, gente. Porra, azar chega, vai pros outros. Vai pra Copa junto com a seleção, Vai então. pra Copa. Então eu tenho uma coisa que eu tenho uma tese, Vilela, que nunca um economista falou para mim, Ah, que é a minha vida. Sabe? Pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza de todos. E muito dinheiro na mão de poucos é pobreza de todos. faz sentido. Porque todo mundo. O dinheiro tem que circular, cara. Claro. O dinheiro tem que, se você tiver R$ 1.000, você der para um cara só, ele vai colocar no banco. Mas se você tiver R$ 1.000 e der para 100 pessoas, cada um pagar R$ 10, vai para o comprar. comércio. É, O dinheiro circula. exato. Aquilo gera um emprego, vendo um pão a mais, um cafezinho, uma cerveja. Essa é a lógica que a elite brasileira não quer compreender, cara. O dinheiro tem que circular. E é isso esse é o milagre meu. Mas você encontrou que resistência nesse primeiro governo ou foi Não, mais fácil? é resistência, porque você tem uma máquina. Então, é isso que eu não entendo. Todo mundo que entra fala dessa máquina, do sistema, que é difícil. Isso, como que briga Não, com o esse sistema é sistema? difícil. Então, O sistema é porque ele difícil. tá lá desde sempre. O sistema é difícil. O sistema, você tem um sistema que são os cargos de estado de carreira. É.
são pessoas que não dependem do governo. Então, São pessoas concursadas que estão lá de alto nível, na Receita Federal, na Fazenda, é. sabe, no Itamaraty, na Justiça, no Poder Judiciário, sabe? São gente que não depende do governo. Então, chega o presidente gritando. O cara ouve e fala, tá, Sabe, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou daqui fazer. 4 anos tem outro. É. Aí o cara que está na máquina, o cara fala, esse babaca acha que vai falar É. grosso comigo? Daqui 4 anos ele está E embora. aí tem outro. Eu já estou a 30 aqui, vou Exato. ficar mais 20. Exato. Então, essa é uma coisa que a gente fala que tem que mudar. E você muda com paciência. Você muda discutindo com as pessoas. Claro, democraticamente. Sabe? Muda discutindo. Eu brigo muito, cara. Eu brigo muito, porque a máquina pública ela tem um manual. Sabe? Todo mundo tem medo de ser denunciado de corrupção. Então, o cara que está na Caixa Econômica, o cara que está no Banco do Brasil, o cara que está na Receita, o cara que está, sabe, numa repartição pública, ele, sabe, na hora que ele vai liberar um dinheiro para uma obra, ele vai contar até 1000, cara. Porque ele fala, e se tiver alguma denúncia, Mas sabe que me parece de fora, o povo comum, é que essas pessoas não têm medo. eu tenho. Tem medo? Tem medo, tem medo. Veja, porque se um funcionário público, quem não tem medo é o ladrão. Então, é isso que eu tô falando. Pois é, mas nem todo mundo é ladrão. Ah, Cheio tá. de gente boa. Ah, você tá falando dos honestos. É, tô Ah, falando, tá. não. Claro, o honesto Não. morre de medo de ser. Não, de as pessoas tá fazendo têm uma medo, coisa vai ter errada. um processo, eu vou ter Sim, que contratar advogado, eu vou sim, ter. sim. Agora, o ladrão Tá nem aí. não tem disfarçatez, faz o que quiser. Sabe Mas vamos continuar na linha do tempo, então. Aí, 2 mandatos, o segundo mandato seu, qual é a diferença do primeiro? A reeleição. É o seguinte, meu caro. Primeiro, você sai bem. O primeiro foi um bom mandato porque a gente arrumou o país. Isso. E o segundo, Tá? qual é o teu E desafio? o segundo porque a gente conseguiu fazer as coisas acontecer. Ah, no primeiro não deu tempo. No primeiro nós plantamos, Tá. no segundo nós colhemos. Tá? Veja, nós geramos 22 milhões de emprego nesse país, cara. Nós recuperamos mais de 1 milhão de empregos no setor metalúrgico desse país. Nós fizemos, só no meu mandato de 8 anos, nós assentamos 59% de toda a terra brasileira disponibilizada para a reforma agrária foi feita nos meus 8 anos de governo. Mas e toda essa esperança, toda essa ascendência, o que aconteceu que o Brasil começou a dar errado ou a cair depois, mesmo com o governo do PT? Pois é, deixa eu dizer por que começou a cair. Eu acho que você teve a crise de 2008. Lembra pra gente o que foi? A crise de 2008 foi a chamada crise do subprime nos Estados Unidos. Houve um rombo, sabe? Afetou o mundo inteiro. Que afetou o processo habitacional dos Estados Unidos. Mais de 10 milhões de pessoas perderam as casas, ficaram devendo. E eu disse o seguinte, essa onda não vai chegar no Brasil. Essa onda ela é uma marolinha. E foi o que aconteceu. Nós fomos o último país a receber a crise e o primeiro a sair dela. E saímos crescendo de 7,5% ao ano, e no comércio varejista a gente estava crescendo a 13%. Com milhões de empregos criados nesse país. Então eu deixei o país, sabe, muito arrumado para Dilma. E o que acontece? Não, o que aconteceu é que a economia mundial ela foi se desfazendo. E o Brasil não está fora disso. O Brasil está, sabe, nesse rolo. Eu não sei. Eu falo porque países como China, como Índia, conseguiram achar um caminho. Por que o Brasil não conseguiu achar esse O caminho? Brasil achou o caminho. Você acha? Acho. O Brasil é que o Brasil, depois que eu saí, depois do impeachment da Dilma, deu uma recaída. O que aconteceu depois do impeachment? Ou seja, veio o Temer e veio o Bolsonaro. Só isso já é uma desgraça. Mas economicamente? Economicamente, ou seja, você parou os investimentos. Você criou teto de gasto. Você foi criando empecilho, porque no país o grande problema é que tudo é feito em função da necessidade do mercado. O mercado começa o ano falando, não, sabe, é preciso que tenha um ajuste fiscal, é preciso que não gaste mais, sabe? E você precisa gastar dinheiro para você melhorar as coisas. Você não faz educação com discurso, você não faz saúde com discurso, você não faz desenvolvimento com discurso, você faz com dinheiro. E não tem nenhum problema você fazer uma dívida se você vai construir um ativo novo. Uma coisa, Vilela, é você, famoso do jeito que você está, sabe? Pegar, achar que você vai ser o dono de um poder como
sabe? Sei. Vamos pegar a Rede Globo de televisão. Tá. E você, sabe, fazer uma dívida, sabe, Pensando nesse pensando tamanho. nisso. E não- você não e não consegue, é. aí você vai se quebrar. Mas se você está crescendo e você vai medindo o teu tamanho, e todo ano você fala, eu vou fazer uma dívidazinha porque eu vou crescer mais 2%, mais 3%, uma dívida que eu possa pagar, você vai embora, cara. Então, nesse país, quando você faz uma dívida para construir uma estrada, você não está fazendo uma dívida à toa, você está aumentando o ativo desse país. Quando você faz um porto, você está aumentando um ativo desse país. Quando você faz um aeroporto, você está aumentando. Essa é uma dívida boa que você tem que fazer. Essa é uma dívida boa. E quando o que você não pode é gastar muito dinheiro em custeio para pagar, sabe, salário. Você tem que ter um certo controle, porque senão não sobra dinheiro para você fazer investimento. Você sabe quanto que nós fizemos de investimento nesse mandato? Quanto custou o PAC? 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. E já aplicamos quase 80% disso. Porque sabe o que acontece? Você tem que planejar. Ô Vilela, uma coisa que você aprende é o seguinte: governar é tomar decisão. Sim. Toda decisão que você vai tomar, você tem um pró e um contra. Você tem alguém que vai te beneficiar e E alguém alguém que vai vai. chiar. E você tem que escolher. É. Quem é incompetente não toma decisão. É, Então as coisas não acontecem. Mas vamos falar. Ô, Vilela, você já parou para te perguntar nesse teu programa que você entrevista tanta gente? Ah, Você já parou para perguntar por que a primeira universidade federal brasileira só foi feita em 1920? não, por quê? É porque a Não elite que tinha governa esse interesse. país não queria que o povo estudasse. Para que dar escola para índio e para negro? Não queriam. Esse é o dado concreto. Eu conto um caso. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo em 1492. Certo. 40 anos depois, já tinha pela Universidade de Santo Domingo. 40 anos depois, de 1532. Cabral chegou aqui 8 anos depois dele. Quanto tempo depois? 420 anos. Essa é a diferença que esse país é enrolado, cara. Ô, Vilela, uma coisa que você tem que perguntar para as pessoas que você vai entrevistar: qual é a explicação que você pode dar para o teu filho? Você tem um menino de quantos anos? Vai fazer 9 agora. Vai fazer 9 anos. Você sabe, eu sou o primeiro operário a chegar na presidência. Você sabe que eu sou o primeiro cara a governar o país sem ter diploma universitário. Agora, teu filho vai entender por que eu, que sou o primeiro operário e que não tenho diploma, sou o presidente que mais fiz universidade na história do país. Fui o presidente que mais fiz institutos federais na história do país. E eu fui o cara que mais fiz extensões universitárias na história desse país para evitar que o menino do interior tivesse que ir para a capital. Por quê? Porque como eu não tive universidade, eu quero que as pessoas iguais a mim tenham. Sabe a falta que fez. Porque os ricos mandam o filho estudar no estrangeiro. Então eu quero que as pessoas estudem. Por que nós criamos o ProUni? Por que nós criamos a cota? Para colocar os pobres da periferia que estudam em escola pública na universidade. Para colocar o povo negro na universidade. Sabe, porque se você não fizer isso, esse país vai ser sempre igual. Esse país era pensado, Vilela, para ser governado para 35% da população, 65% que ficasse na miséria. E o difícil é você decidir governar para todos. Eu não quero tirar ninguém. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não quero que o filho do rico não vá para a universidade, que o filho da classe média não vá para a universidade. Eu não quero, ele tem que ir para a universidade. Agora, o que eu quero é que a filha da empregada doméstica, da patroa, tenha a mesma chance de disputar uma vaga que a filha dela. E todo mundo tem que querer a mesma coisa. Esse é o papel do Estado. É garantir que ela tenha oportunidade e que vença o melhor. E que vença o melhor. Essa foi a revolução. Vou dar um outro dado para você. Vou dar um dado para você. Tá? Em 2002, a gente tinha nesse país, trabalhando no mercado de trabalho, com diploma universitário, 5 milhões de pessoas. Hoje, nós temos 25 milhões. Quintuplicamos isso. E precisa quintuplicar outra vez. Porque somente a educação é que vai permitir que esse país ganhe maioridade internacional
para a gente ficar competitivo do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da produção. Se a gente não investir em educação, não vai acontecer nada. Não tem exemplo na história da humanidade de alguém que evoluiu antes de fazer a lição de casa, que é investir na educação. Perfeito. Então, é por isso, cara. É por isso que eu posso dizer para você, quando eu cheguei aqui em 2003 na presidência, durante 100 anos, a primeira escola, o primeiro Instituto Federal foi feito pelo presidente Nilo Peçanha em 1908. De 1908 a 2003, foi feito nesse país 139 institutos. Sabe quantos institutos eu vou deixar? 802. E é pouco. Ah, mas está gastando dinheiro. Eu não estou gastando dinheiro, eu estou investindo. Você sabe quanto custa um prisioneiro na delegacia em São Paulo, na prisão? R$35.000 por ano. Sabe quanto custa um menino na Universidade Federal do ABC? Estudando engenharia espacial? 20 mil. Olha aí. Sabe quanto custa um preso na prisão máxima brasileira, na prisão de segurança máxima? 40 mil por mês. Sabe quanto ganha um menino no Instituto Federal? 16. Quanto custa? Ou então está provado que é muito mais fácil investir em educação. Porque se você não investe em educação, você vai ter que investir em cadeia depois. Verdade. Então, essa é a pergunta que eu faço. Por que essa gente que é tão estudada, tão diplomado, todo cheio de diploma de doutor, por que essa gente não fez a lição de casa? Por que não fez? Lula, a gente está percorrendo a tua história, e a do PT, e não tem como a gente não falar da tua prisão, de tudo que aconteceu. Como foi isso na tua vida? Que marca que deixou? Que momento você estava vivendo? Eu também queria saber por que o PT, o senhor, nunca falou abertamente sobre algum tipo de arrependimento, algum tipo de culpa, erramos aqui. Eu nunca vi esse tipo de discurso. Falar, ó, a gente errou onde? Porque existe um antipetismo, existe uma rejeição por esse período, e eu queria saber o que você passou e por que não teve nunca esse meia-culpa, assim, o que a gente Mas errou? deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que você faz meia-culpa quando você tem meia-culpa. Mas e os Você não faz escândalos? meia-culpa porque Tudo que alguém. aconteceu? É. Você não faz meia-culpa porque alguém acha que você errou. Sim, Eu vou lhe contar, tá, eu então, vou lhe então vamos contar a lá. história. Que momento que Eu vou era lhe esse? contar 3 momentos. Tá, Getúlio Vargas foi levado ao suicídio por denúncia de corrupção. também. Você conhece Sim? alguma coisa de corrupção do Getúlio? Não. Alguém já mostrou? Não. Juscelino Kubitschek foi proibido de ser candidato a presidente em 1965 porque diziam que ele tinha um prédio, um apartamento que ele ganhou não sei de quem, na rua principal do Rio de Janeiro. Ele morreu em 74. Alguém já mostrou o apartamento? Eu fui acusado de ter um apartamento no Guarujá. Eu provei que não era meu. Os meus acusadores provaram que era meu. Provaram que era meu. Porque eles tinham que provar, tinha que ter algum documento. Ou na prefeitura, ou no cartório. Alguém tinha que ter vendido para mim aquela desgraça. Mas não venderam. Mas e o pessoal que teve que devolver dinheiro, as Ei? empresas? Não, todo. Eu vou. Ah, tá. Não tem pergunta sem resposta Sim, comigo, sim, sim. tá? É o que eu queria entender realmente. Então, veja. Aí vem a questão do Lava Jato. Isso. Em, 2000, Que momento que era em aquele? 2014, É. eu já estava fora do governo há 4 anos. Tá? Tem todo aquele movimento vem pra rua, toda aquela Quando saiu movimentação. aquele Lava Jato, a Tereza Cruvinel, que é uma grande jornalista que trabalhava no Globo, escreveu um artigo. O objetivo da Lava Jato é chegar no Lula. E eu tinha consciência que era para chegar em mim. Você sabia? Sabia. Eu tinha consciência que era. Por quê? Porque não tinha como inventar aquela mentira se não tivesse um objetivo político mais forte. Mas você já estava fora. Hein? E por que você já estava Para mim fora? não voltar. Ah, tá. Para mim não voltar. Tá? Para mim não voltar. Porque eu poderia ter votado na reeleição da Dilma, eu não quis votar. Talvez não deixaram votar em 2018 porque eles sabiam que eu ia ganhar, mesmo preso. O Barroso não deixou eu ser candidato, mesmo quando a ONU mandou ser candidato, ele não deixou, eu estava preso. Eu tive mais paciência. Fiquei 580 dias preso. Esperei. Quando surgiu a Lava Jato, eu poderia ter saído do Brasil. Te ofereceram Eu isso? poderia ter feito como faz os
Os filhos os honestos do filho do Bolsonaro. Bebe uma água. Eu poderia. Mas chegou a passar isso pela tua cabeça ou em nenhum momento passou pela tua cabeça? Nunca. Por quê? Nunca. Houve muita sugestão para mim sair do Mas, Brasil. Houve sugestão para mim para a embaixada. Mas a minha obsessão era provar que eu era inocente. A minha obsessão era provar que a Lava Jato tinha sido a maior mentira desse país. Sabe o que eu fico chateado? Sabe o que eu fico chateado? Que ah, me deixa triste? É que aqueles que endeusaram o Moro, aqueles que endeusaram o Dallagnol, quase fazendo eles virarem santo, não têm a humildade de pedir desculpa. Esses deveriam pedir você desculpa. sente essa mágoa? Profundamente. Sabe, não é uma mágoa. É um constrangimento de ver que esse país não é verdadeiro. Mas, Lula, O cara conta uma mentira durante 4, 5, 6 anos. mas, Mesmo provando que é mentira, o cara não fala mas, que. mas não houve nada de corrupção, não houve nada de coisas erradas. Não. Essa é a questão que eu acho que Veja, todo mundo quer saber. mas deixa eu te Porque falar uma coisa. existe coisa Não, errada. deixa A eu gente contar. sabe que tem. Houve corrupção e a Então, corrupção foi provada, sabe? Os caras pagaram o preço. então, é isso Porque que eu quando falo. você tem em qualquer país do mundo uma denúncia de corrupção numa empresa, o que você faz? Você prende o Investiga. corrupto. É óbvio. Aqui o que eles tentaram fazer? Quebrar as empresas. Você sabe quantos milhões E de. esse foi o problema. Você sabe quantos milhões de emprego esse país perdeu? 4 milhões de emprego. Você sabe que todas as empresas de engenharia que o Brasil tinha, que eram empresas modelo no mundo inteiro, que estavam na África, que estavam na América do Sul, que estavam construindo o aeroporto de Miami, todas essas empresas foram destruídas. Todas. Poderia ter prendido o dono É, e ter deixado essas empresas funcionando. é, concordo. Mas não fizeram assim. No mundo inteiro é assim, só aqui que não. Mas Porque então, o projeto era político. então houve corrupção, houve coisa errada. Houve, e quem fez a corrupção pagou o preço. Houve julgamento. Mas é isso As que eu falo. pessoas foram punidas. Mas você não sente falta de um. Porque agora a gente tá falando, claro, houve, aconteceu. Mas eu nunca vi isso, esse. Pedir desculpa, gente, erramos em Não, algum mas eu estou ponto. falando de mim agora. Não, eu tô falando do Não, partido, veja. do governo, não tô falando do senhor, tô falando. No, Aconteceu. no Brasil e no mundo, houve, há e haverá. Exato. Acontece Tá? no mundo inteiro, não Mas acontece? eu agora estou falando de mim. Tá, Tá? tá, Estou falando de mim. tá. Porque a acusação é sempre dizendo: o Lula sabia. Eu Sim, não sabia. Tá? sim. É como se você soubesse o que seu filho está fazendo agora. É. Tá? Então, o que acontece? Eu precisava provar. Então, eu recebi uma proposta, De quem? sabe? De fazer um acordo quando eu estava preso. Qual era? Para ir para casa com tornozeleira. E o que que você teria que fazer? Sabe? Assumir. Não. Eu só tinha que sair. O que E sair? eu me recusei. Ah, é? Eu me recusei. O que eu disse? Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Te Eu vou ofereceram, provar a minha inocência. te ofereceram a domiciliar com tornezeleira e era só sair. Era só sair. Não tinha que assumir nenhuma Não tinha que culpa no assumir favor. nada. Assumir culpa de uma coisa que eu não tinha, como é que eu posso assumir? Então, mas por que que te ofereceram isso, então? Porque era Porque melhor. queriam me tirar da cadeia. Por quê? Porque tinha mais Porque estava força. começando a haver muita manifestação internacional em minha defesa. Entendi. Então, ao invés de criar uma coisa Uma coisa política, maior. resolveram, então, falar, vamos amenizar isso, o Lula sai da cadeia, sabe? Eu não aceitei. Eu não troco a minha dignidade pela liberdade, não coloco tornozeleira porque eu não sou pombo correio Como foi? e não vou para casa porque a minha casa não é prisão. E como Quem me foi? pôs aqui vai ter que me E tirar. como foi vendo toda a tua biografia, se ver preso, se ver não podendo ir em enterros, tudo aquilo que aconteceu, né? Como foi esse drama? Como foi na tua cabeça? Como que estava? Você estava bem de Então, cabeça? mas o drama não é meu, velho. O drama é de quem fez isso Não, eu sei, comigo. mas eu Deixa eu lhe contar uma imagino que coisa. tua cabeça também. Então, deixa eu lhe contar uma coisa. O Romeu Tuma era delegado-geral do DOPS quando eu fui preso na greve de 80. Tá. O Romeu Tuma me tirava da prisão 11 horas da noite para eu visitar minha mãe, na Paulicéia. Ou seja, Tá? ele tinha humanidade, apesar Tinha um comportamento humanista. Exato. Quando a minha mãe morreu, que foi enterrada no cemitério da Vila Euclides, tá? O Romeu Tuma, sabe, permitiu que eu fosse ao enterro da minha mãe. Claro. E chegou no enterro da minha mãe,
A peãozada não queria que eu voltasse para a prisão. Eu tive que subir em cima do carro da polícia e fazer um discurso que eu precisava voltar para a cadeia. Porque tinha 3 amigos presos lá, sabe? Inclusive o Gilson, que era da Scania. É. Tá? Então, veja. E em Curitiba? Hein? E Não, como- aqui Então, em São não, Paulo. mas e depois em Curitiba? Então, veja, quando você é honesto, quando você tem consciência, porque só você sabe se você é honesto, Vilela. Só você sabe. Lá no fundo, sim. É só, ninguém sabe, nem teu pai, nem tua mãe. Só você e Deus sabe se você fez a coisa certa ou errada. Como eu tinha convicção, eu não quis nem contratar advogado criminalista, Vilela. Quem está comigo aqui sabe a pressão que eu sofri porque eu contratei o Zanin para ser meu advogado. Ele não era criminalista. E pensei, o Lula vai perder porque o Lula não tem criminalista. Sabe por que eu não contratei criminalista? Porque eu acho que criminalista não sabe defender inocentes. Criminalista defende bandido. E foi assim que eu venci. Com muita teimosia, cara. Então, mas Minha mulher queria que eu saísse da cadeia fazendo acordo. Meus filhos queriam que eu saísse. Eu falei, eu não saio. Eu não saio. Mas o que te passava na cabeça? Era uma obsessão de voltar. Vou voltar a ser presidente? Não, era uma obsessão de provar minha inocência. Era isso. Era uma obsessão. E qual era o caminho? Hein? E qual era o caminho? Era não aceitar nenhum acordo. Era ficar esperando o julgamento. Nós fomos para a ONU, ganhamos na ONU. Nós fomos em Bruxelas, ganhamos em Bruxelas. Sabe? Até que a Suprema Corte, que tinha uma parte me condenado, reconheceu, sabe, que o processo era uma enganação. E como foi esse teu caminho de volta à presidência? Como você encontra o... Deixa eu te contar uma história, Vilela. Nós começamos essa entrevista eu dizendo que eu aprendi a ter paciência. Sim. Perdeu uma vez, eu perdeu não duas tomo vezes. nenhuma decisão, sabe, com calor de 39 de febre. Não tomo. Porque vai ser errado. Eu espero o dia seguinte, espero acalmar. Gosto de ouvir algumas pessoas para tomar a decisão. Que é o certo, né? E eu tenho consciência do que tem que ser feito nesse país. Eu tenho consciência do que tem que ser feito nesse país. Eu tenho consciência, você tem muita assessoria, não sei se você tem, sabe, algum desses gênios que é assessor. Não, sou só eu. Sabe o que? Você poderia encomendar uma pesquisa. Eu faço para todo mundo que quiser dizer que eu estou mentindo, eu falo, não acredita no Lula. As coisas que eu falo, você não precisa acreditar. O que eu quero é que você prove. Então, eu tenho dito uma coisa, você pode fazer uma pesquisa nesse país. De 15 de novembro de 1889. 889? Na proclamação da República. Que teve o Marechal Deodoro da Fonseca, presidente da República. E pesquise todos os presidentes que houve até eu chegar na presidência. E aí? E veja se alguém fez metade das políticas de inclusão social que nós fizemos. O Brasil teve 2 momentos de política de inclusão social para os pobres. Getúlio Vargas, em 1936, com a criação do salário mínimo. Sim. E em 1943, com a criação da CLT. Hoje, as pessoas mais modernas são contra a CLT. Não é isso? É. Mas em 1943, quando ela foi criada, a gente trabalhava quase que num sistema de escravidão. A gente não tinha jornada de trabalho. A gente não tinha regra de salário. A gente não tinha férias, cara. Então, o que o Getúlio fez foi uma revolução com a caneta. É por isso que lá em São Paulo não tem uma viela com o nome de Getúlio. Porque a elite paulista odeia o Getúlio. Por quê? Por causa disso. Ela gosta que não faz nada, cara. Porque a elite paulista, a elite brasileira, ela fica olhando o seguinte: pô, esse Lula, ele está gastando 400 bilhões com o pobre. Ele poderia estar aqui no banco para a gente ganhar mais. E eu acho que fazer o que eu faço é investimento. Investir em educação é investimento. Dinheiro na saúde é investimento. Então, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência do que está acontecendo no Brasil.